Dia de festa. Essa altura você já deve ter visto que o ministro Xandão deu para nós um dia de alegria, né? Ele liberou o sigilo de um dos muitos áudios que ele deve ter em sua posse, saber coisas que só olha, você tá longe de saber ainda, e que se trata de um áudio gravado de uma conversa entre Bolsonaro, Ramagem, que na época era o chefe da ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, duas advogadas do Flávio Bolsonaro, porque o contexto dessa gravação é o caso da rachadinha, que ficou lá no passado. Lembra da rachadinha do Flávio Bolsonaro? Pois é, essa gravação é sobre isso. Estava presente também o Augusto Heleno, o general Munhá, que era chefe do GSI. Pelo menos essas pessoas aparecem no áudio. E se trata, muitas pessoas podem não estar entendendo, né? Marrone, mas o que isso tem a ver com o contexto atual, é das investigações de agora. Na verdade, esse áudio se trata de uma denúncia que a gente fez aqui ainda no meio do governo Bolsonaro, que é a questão da rachadinha do Flávio Bolsonaro, o processo que ia colocar ele na cadeia e acabou sendo anulado de repente, misteriosamente, magicamente. Esse áudio mostra como foi a construção do processo para salvar o Flávio Bolsonaro. E é muito grave isso, porque, como a gente já tinha denunciado naquela época, Bolsonaro utilizou a presidência da República, a ABIN, uma instituição do governo, uma instituição da presidência, também o GSI, toda a força que ele tinha para investigar, para fazer uma contra-investigação contra as pessoas que estavam denunciando o Flávio Bolsonaro. E tem mais, tem muito mais coisa que a gente vai falar depois. E acabou, de fato, conseguindo salvar o Carluxo. Esse áudio pode colocar lenha no fogo aí novamente do questão da rachadinha. De toda forma, mostra que o crime de advocacia administrativa, né, o que chamam-se quando você usa a máquina pública em favor próprio, está configurado. Então vamos dar uma olhadinha, eu vou mostrar para você nessa matéria uma publicação do Jornal Nacional que pega assim, os melhores momentos desse 1 hora de áudio e traz para você entender o que estava acontecendo. Agora que você já sabe o contexto, vai entender melhor do que se trata ali, esses pontos destacados pela matéria. Se você está chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles e aqui diariamente a gente combate o bolsonarismo. Você ajuda se inscrevendo, sentando o dedo no like e compartilhando nas suas redes sociais as nossas publicações. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no JN. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do áudio de uma reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro discute o caso das rachadinhas envolvendo o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro sugeriu falar com o chefe da Receita Federal sobre as investigações. O áudio foi gravado no dia 25 de agosto de 2020 e registra uma reunião entre o então presidente Jair Bolsonaro, o então diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro, também do PL. A Polícia Federal encontrou o áudio no celular apreendido de Ramagem e a existência se tornou pública na semana passada através do relatório da última fase da Operação Última Milha, em que os policiais afirmaram que a conversa foi sobre o avanço das investigações contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, quando ele era deputado estadual no Rio. E hoje, no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo de todo o áudio, que tem 1 hora e 8 minutos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a divulgação parcial do documento ou da gravação poderia causar prejuízos à correta informação da sociedade. A certa altura, uma das advogadas de Flávio Bolsonaro, Juliana Bierrenbach, levanta suspeitas sobre o RIF, o relatório de inteligência financeira que originou o inquérito contra Flávio. Esse tipo de relatório é feito quando os auditores da Receita Federal fazem uma análise da movimentação financeira e podem apontar operações atípicas. Na reunião, as advogadas pedem a ajuda do Gabinete de Segurança Institucional, a quem a ABIN é subordinada, para investigar um suposto acesso ilegal aos dados de Flávio Bolsonaro na Receita. Eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não estou pedindo nada, estou trazendo hoje. As advogadas acreditavam que assim conseguiriam anular o relatório de inteligência fiscal. Se a gente conseguir provar
que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse riff espontâneo e por meio dessas senhas invisíveis a gente consegue a nulidade do riff. Na verdade, como é que a gente consegue dar do Flávio? Juliana Bierrenbach sugere uma apuração especial do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Qual é a prova possível? Aqui só para ficar ainda mais claro para você. Vamos lembrar do contexto. Flávio Bolsonaro estava com os 2 pés na cela. Aí, em desespero, as advogadas pediram essa reunião para tentar o quê? Anular todo o processo do começo. Pegando lá a origem da denúncia, que foi o relatório da COAF. Tá aqui, encontramos um dinheiro, uma movimentação que não faz sentido na conta desse senador. Peça-se aqui uma investigação. Então, se esse documento, se esse relatório original, eles conseguirem provar que ele foi produzido de uma forma ilegal, então toda a investigação, mesmo com as provas lá, seriam anuladas. E foi o que elas conseguiram, tá? Então, elas foram atrás de tentar utilizar... Mas como que fizeram isso? Usaram a Presidência da República, a ABIN e o GSI e o próprio Secretaria da Receita Federal, própria Receita Federal, para investigar os funcionários da Receita Federal que estariam perseguindo Flavinho. Perseguindo como? Ficar olhando a conta dele. Vai que a gente acha alguma bobagem. No Brasil é proibido fazer isso, tá? Ficar lá, vamos ficar olhando para ver se aparece. E, segundo elas, foi isso que aconteceu. Eles ficaram perseguindo, olhando, procurando especificamente o Flávio Bolsonaro até que encontraram o erro lá. Então, essa é a alegação delas. Então, mesmo assim, mesmo que se respeite a lei, que não pode fazer esse tipo de escrutínio, o uso da máquina pública está configurado aí. Tá? E isso não diz nada sobre os crimes do Flávio, muito menos. Os crimes aconteceram, todas as provas estão lá. Eu espero que você me entenda. A única coisa que é suspeita é como foi que foi descoberto o crime. Isso, de novo, no Brasil. Se você descobriu um crime através de um outro crime e a investigação tiver base nisso, aí é cancelada o processo, entendeu? Então, segue aí com a matéria. Possível de ser produzida. O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama apuração especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. A advogada acredita que após a apuração do SERPRO, poderia pedir a nulidade do relatório. Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. Nesse ponto, ela cita o risco de alguém falar que Bolsonaro estava usando a presidência para defender o filho. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Diante do relato das advogadas, o então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, sugere que o grupo procure o então secretário da Receita Federal, José Tostes. O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Depois, Bolsonaro também sugere falar com o secretário da Receita. Ninguém pediu um favor aqui. É o caso conversar com o da Receita. O ex-presidente também fala para as advogadas conversarem com Gustavo Canuto, que foi presidente da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a Dataprev, e ministro do Desenvolvimento Regional na gestão Bolsonaro. É o caso conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, ele dá um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar a gente com confiança dele. Sozinho, o Canuto é muito inteligente. Ele começa a ver sozinho, então. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Ramagem diz que está acompanhando o trabalho e que para ele o melhor caminho seria por dentro da Receita. Eu estou acompanhando bem o trabalho. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com... Tem alguns caminhos para ir, para acertar. Para construir bem. Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro.
Hoje, após a divulgação do áudio, Alexandre Ramagem afirmou que durante a reunião se posicionou contra o uso do GSI e que tudo deveria ser feito através da Receita. Ramagem também falou que a gravação tinha aval de Bolsonaro e que não foi clandestina. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. Engraçado, faz parecer que essa proposta deles era republicana, né? A gravação foi descartada. Nos dias seguintes à reunião, as advogadas de Flávio Bolsonaro se reuniram com José Tostes 2 vezes. Depois, o então chefe da Receita se encontrou pelo menos outras 2 vezes com Jair Bolsonaro. O registro está na agenda pública do ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, após as conversas, foi aberta uma investigação interna contra os auditores da Receita que estavam apurando o caso das rachadinhas. Todo o material está sendo analisado pela PF, que vai colher novos depoimentos nesta semana, inclusive de Alexandre Ramagem. A PF espera concluir a investigação até o mês que vem. Mais uma investigação contra o Jair Bolsonaro aí em curso que pode dar muito ruim para ele. Agora, umas observações importantes antes de você ir embora. Não é que o Flávio Bolsonaro tenha sido inocente ou inocentado. Foi anulado tudo com base nessa questão da origem da denúncia. O relatório teria sido produzido por causa de perseguição. Perseguição a um grupo de pessoas? Não, perseguição só ao Flávio Bolsonaro. Mas não é bem assim que a coisa funciona, não. Vamos lembrar que esse relatório, essa perseguição, esse monitoramento das contas espontâneo, sem necessidade de denúncia, ele acontecia na época de ouro da Lava Jato. E, inclusive, na matéria completa, isso envolve o Deltan. O Deltan, sim. Esse pessoal que fazia esse suposto ato ilegal de ficar fiscalizando as pessoas era amiguinhos do Deltan Dallagnol, que passava informações para ele. Isso aí tem as denúncias na matéria, sou eu que estou inventando, não. E eles viviam de trocar essas informações, inclusive sobre alvos da Lava Jato. O Flávio Bolsonaro estava aí porque naquela época ele não era presidente, não mandava em nada. E eles sabiam, né? Tinha essas desconfianças ali relacionadas. Tinha a Operação Furda da Onça, tinha um monte de coisa. Então isso aí era o lavajatismo que acontecia normalmente. Lula foi alvo disso aí, Dilma foi alvo disso aí, só que não encontraram nada. No caso, o Flávio Bolsonaro encontraram. Aí fizeram o relatório e mandaram o COAF para a PF e teve a investigação. Outra coisa, esse oferecimento suposto aí da ajuda do Witzel, o bolsonarismo acabou acatando, nunca se esqueça. Só escolheram um outro caminho. Se o Witzel falou que conseguiria intervir na investigação, é porque existe uma forma de interferir na investigação. O Bolsonaro deu um jeito de derrubar o Witzel, uma denúncia até besta, derrubou o Witzel e colocou no lugar o Cláudio Castro, que era apadrinhado deles, e que eles já tinham suspeita, né, de que tinham conversado sobre como fariam essa interferência no caso. Aí com o novo governador, o governador escolheu um novo procurador, e o novo procurador facilitou muito a vida do Flávio Bolsonaro. A gente fez toda essa cobertura aqui, foi exaustivo na época e frustrante o desfecho, porque estava tudo pronto, né? Então tá aí, só para não esquecer desses detalhes. Siga o canal, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta, um abraço, fui!